Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Tecla Sapo. E o que a gente vai abordar hoje de uma forma um pouco diferente, um pouco mais fácil e compreendível para vocês aí, né? Vamos falar sobre os sons ultrassônicos em sapos, rãs e pererecas. Será que existe? Como é que é isso aí? Então a gente vai abordar um trabalho muito interessante sobre sons ultrassônicos em anfíbios. Vamos lá? Então, pessoal, o artigo que eu selecionei para nossa aula hoje foi esse daqui, ó. Comunicação ultrassônica em sapos, que é do Feng e colaboradores. Então a gente tem bastante chinês, né, nesse artigo aí, e o Narins também, que eu já tive a oportunidade de ver palestra dele e é muito bacana. Inclusive as palestras abordam muito essa questão dos sons ultrassônicos em anfíbios e eu sou muito fascinada nessa área, primeiro porque é bioacústica e segundo porque eu tive a oportunidade de conhecer uma das espécies que tem sons ultrassônicos lá na Malásia. Então eu acho muito interessante mesmo, pessoal. Tem muita coisa bacana para a gente aprender hoje. Só que, quando a gente fala de som ultrassônico em anfíbio, a primeira coisa que tem que entrar na nossa cabeça, o que é um som ultrassônico, né? Então, existem basicamente 3 grupos ali de sons, tá? Tem o som que é chamado de infrassom, aquele som que é audível, que eu consigo escutar, audível ao ser humano, eu digo, e o ultrassom. Eles se diferem pelo hertz, pela medida hertz. Sons infrassons são aqueles que têm 20 hertz ou menos. O som audível é aquele que tem de 20 a 20 mil hertz. E o ultrassom, né, é aquele som que tem mais de 20 mil hertz, é aquele som que não é mais audível. Assim como o infrassom também não é, mas o infrassom é uma quantidade de hertz muito baixa e o ultrassom uma quantidade de hertz muito alta. Mas não adianta eu ficar falando de hertz se vocês não sabem o que é o hertz, né? Quando a gente pensa em som, a gente tem que lembrar que o som ele é uma onda, tá? Então vocês estão vendo aqui as ondas? Então ele é uma onda. Esses sons formam ondas. E o hertz nada mais é que o número de ciclos de uma onda sonora por segundo, desculpa. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos falar que essa marcação aqui é 1 segundo, ó, esta, outro segundo. Então, eu tenho aqui, ó, um ciclo que foi feito em 1 segundo. Outro ciclo que foi feito em outro segundo. Cada ciclo feito em 1 segundo dessa onda é considerado o hertz. E aí a gente pode ter então aquelas ondas que são mais, digamos assim, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, ela é mais gordinha, vamos falar numa palavra fácil. Aqui é mais fininho. Quando ela é mais gordinha, quer dizer que eu tenho um menor número de ciclos naquele tempo, né? Olha aqui, vamos pegar esse pauzinho aqui, ó, que coincide com esse. Olha o quanto de ciclos que eu tenho até esse pauzinho. Olha o quanto que eu tenho aqui em cima. Tenho muito mais ciclos, tá vendo? Então, a gente diz que esse canto aqui, né, que formou essas ondas é de alta frequência e esse daqui de baixo é de baixa frequência. É assim que eu tenho que a gente chama de sons de alta frequência e baixa frequência. Agora a gente fica mais fácil de tentar entender o que é esse som ultrassônico. O som ultrassônico é aquele que a frequência aqui é altíssima, é mais de 20 mil. Então aqui a gente está vendo, ó, 1, 2, 3 em 1 segundo, vamos supor. Num som ultrassônico é muito mais, é tipo 20 mil em um pedacinho ali, tá? Então é igual como tá mostrando aqui embaixo, ó, esse som ultrassônico. E a gente não consegue escutar. A mesma coisa no infrassom, só que o infrassom ele é com uma amplitude ali, ó, muito mais baixa. Então o som também não é audível, mas a frequência é muito baixinha e é por isso que não é audível. No ultrassom ela é muito alta e por isso que ela não é audível, tá? Mas aonde que nós encontramos isso daí, pessoal?
Aonde que a gente encontra esse tipo de som ultrassônico? Já é sabido que morcegos têm sons ultrassônicos. Inclusive, eu já vi algumas pesquisadoras que trabalham e tem muito trabalho sobre isso, sons ultrassônicos em morcegos. Muitas vezes a gente não consegue escutar eles, né? O som não é audível para nós, mas eles estão se comunicando. Existem esses sons ultrassônicos também em cetáceos, né? Baleias também tem sons ultrassônicos e por isso a forma de captura do som é diferente, é com microfones específicos, né, para ser utilizado para conseguir captar esse som ultrassônico, assim como nos morcegos também. E roedores também apresentam sons ultrassônicos, mas e os anfíbios? Essa é a chave do artigo. Os anfíbios, apesar deles utilizarem amplamente a audição, e isso ser extremamente vantajoso para a reprodução, para a evolução, principalmente dos anuros, a gente pode dizer que a capacidade auditiva deles é um pouco limitada quando comparada a alguns outros organismos. Por exemplo, eles nem orelha têm, eles têm uma região timpânica ali. Isso não quer dizer que eles não conseguem escutar, tá, pessoal? Eu estou fazendo uma comparação aí com alguns outros organismos. E por conta dessa questão da morfologia desses indivíduos, os sons produzidos por eles não são sons muito altos. Eu vou mostrar aqui algumas espécies e vai falar, não, parece que é muito alto. Mas quando você vai analisar a frequência, por exemplo, do canto, não é muito alta. Geralmente os sons são produzidos abaixo aí de 12.000 Hz, tá? 12.000 Hz está entre o som que é audível, olha aqui, gente, de 5.000 a 20.000. Tá? Então, geralmente, eles produzem um som ali que está abaixo de 12.000 Hz e aí a gente consegue escutar. De forma geral, é isso que acontece. É por isso, pessoal, que eu consigo aqui, ó. Olha só. Conseguir escutar? É por isso que eu consigo escutar esse som. Esse som aí é de que espécie? É do Physalemmus cuvieri, que é uma espécie extremamente... Deixa eu dar uma pausada aqui, né? É do Physalemmus cuvieri, que é uma espécie extremamente, vamos dizer, cosmopolita, é encontrada em muitas regiões no Brasil. Eu já coletei em Goiás, já coletei no Mato Grosso do Sul, já coletei no Paraná, uma espécie que é encontrada em várias regiões. A principal característica dela é esse vermelhinho aqui na perna. Como vocês podem ver, é uma rãzinha bem pequenininha. E ele tem esse canto, também conhecido como rã-cachorro, muito comum. Muita gente nas fazendas identifica esse canto porque parece um latido de um cachorro. Então eu consigo escutar isso daí porque ele é audível, ele está ali entre os 5.000 e os 12.000. No caso do Physalemmus cuvieri, ele tem uma frequência bem baixa do canto, né? Agora vamos pensar no Leptodactylus fuscus, que é esse daqui. Olha o canto. O que isso aparece, gente? Parece um assovio, né? Tá vendo só? Parece um assovio, pessoal. Também chamada de rã assoviadeiro, Leptodactylus fuscus. Também é uma rãzinha, né? A gente consegue ver aqui, ó, os dedos bem compridos. Encontrada em muitas regiões também. Também já encontrei na região do Paraná, no Mato Grosso do Sul, em Goiás e Mato Grosso do Sul também. É uma espécie amplamente encontrada aí. É difícil a gente conseguir encontrar ela cantando em si, ela se esconde muito bem. Mas pulando é fácil e escutando ao rodo. Você consegue identificar um canto, né, mesmo longe. Por quê? Porque esse tem uma frequência maior do que o do Physalemmus cuvieri. Você consegue escutar ele bem longe, mas ele está dentro daquela faixa de 5.000 a 20.000. É por isso que você consegue escutar. Ele está dentro de uma faixa de ciclo, né? Quando ele produz esse som, o ciclo, a onda que é formada do som ali, vai liberar uma quantidade de ciclos por segundo que é audível ao ser humano. Só que aí a gente entra em alguns casos específicos, como é o caso da espécie que foi trabalhada no artigo.
Odorrana tormota, tá? A Odorrana tormota é essa daqui. Eu tive a oportunidade de conhecer uma odorrana, ou seja, uma espécie do gênero Odorrana lá na Malásia, mas essa espécie aqui, ó, ela é endêmica da região da China. E o que eles começaram a perceber? Que na hora que você gravava o canto, como é que a gente vai fazer uma análise de canto, pessoal? A gente leva esse canto pro laboratório e vai utilizar um software específico para fazer a análise desse canto, para ver se tem uma duração grande, uma duração pequena, né? Então, uma duração do canto grande, pequena, se tem intervalo entre um canto e outro, qual que é o intervalo. Quando você joga nesses programas, você consegue saber também as frequências e os picos de energia do canto. Tá? Dos softwares mostra esses picos de energia. E aí o que você percebe? Você escuta o canto até um determinado ponto ali no software, você consegue identificar isso, só que o pico de energia está além do que aquele canto está mostrando. A modulação de frequência que contém energia para uma amplitude ultrassônica. Ou seja, na hora que você está lá analisando, você está escutando uma parte, mas a amplitude é muito maior de energia. Para onde que está indo essa energia? Eu não estou escutando. Foi isso que os pesquisadores começaram a instigar. Falaram, mas espera aí, eu estou analisando o canto aqui, eu estou escutando só isso, mas tem pico de energia que está além. Tem uma energia que está além do que eu estou escutando. Isso quando você joga no programa e você vai ver lá a imagem desse canto. Então eles começaram a achar que poderia ter um som ultrassônico, que não é audível, como era mais alto e não era mais baixo, não era ultrassom, né? Infrassom, desculpa, só poderia ser ultrassom. Não era audível ser humano, mas que deveria existir isso. Então eles começaram a propor algumas questões, né? Foram fazer um experimento. Esse experimento, o primeiro experimento, foi um playback. O que é o experimento de playback, pessoal? É aquele experimento no qual eu vou colocar próximo ao indivíduo um som, um alto-falante, com um canto da espécie ou de outra espécie, enfim, depende do meu objetivo. Eles colocaram o canto da espécie. E aí eu vou ver qual que vai ser a resposta da minha espécie. O indivíduo está lá, ele está escutando, achando que é um outro indivíduo da mesma espécie. Como que ele vai reagir? Ele vai cantar, ele vai pular, ele vai sair correndo, enfim. Isso é um experimento de playback no qual você bota um som para o bicho escutar. Um som que é da espécie, geralmente você vai fazer com da espécie mesmo, para ver qual que é a reação desse bicho. Esses são os experimentos e eles falaram, temos que fazer isso para verificar se existe som ultrassônico ou não. Então, como que eles fizeram? A primeira coisa é você gravar o canto da espécie. Você grava o canto da espécie e aí você, então, vai ter aquele canto salvo. Você pode limpar ele, deixar ele bem limpinho para não ter muito ruído. Vai salvar num cartão de memória e aí você vai colocar esse som próximo ao bicho, num alto-falante, né? Você gravou ali no cartão de memória, coloca no alto-falante próximo ao bicho. Geralmente 50 centímetros, de 40 a 50 centímetros, que foi o que eles fizeram. Aí você coloca esse som próximo ao bicho. E aí, no caso aqui, eles usaram não só o som normal que a gente tem em casa, que pode ser passado para o bicho, que é um som que a gente diz que é audível, mas um som, um alto-falante ultrassônico também. Emitiu os dois, tá, pessoal? Tanto esse alto-falante convencional, que é o audível, quanto um alto-falante ultrassônico, que poderia passar a informação ultrassônica para esse indivíduo. E tinha um pesquisador lá que estava gravando esse indivíduo aqui também para saber qual que é a resposta. Ou seja, era emitido um som para ele e tinha um pesquisador gravando ele também para saber qual que era a reação. É isso que é um playback. Você emite um som e você quer saber a reação do bicho. Nesse caso, essa reação foi medida gravando esse bicho também lá na natureza. Então foi emitido um canto da espécie e verificou como que ia ser essa reação. O que ele encontrou nesse primeiro experimento, porque ele fez alguns outros. Lembrando que todos os experimentos são feitos com o quê? Com licença de coleta, tem tudo certinho, né? Vocês vão ver aqui alguns experimentos que eles fizeram que tiveram que
anestesiar os bichos e tudo mais, então tudo é feito regulamentado, hein, pessoal? O que eles perceberam? Que quando você emitia sons para esses animais, eles respondiam. E os sons que eram emitidos não eram só sons audíveis, eram sons ultrassônicos também. Eram sons que a gente não conseguia escutar. Aqui nós temos a tabelinha que eles utilizaram. Como que foi feito isso daí? Foi feito um experimento com 8 indivíduos. E aí, eles forneceram um som audível, que é esse AUD aqui, que é o som que a gente consegue escutar, e um som ultrassônico. NS era quando não tinha nada, porque a gente tem que ter no experimento um momento para saber como que o indivíduo se comporta quando não tem som nenhum, né? Então, o NS não tinha nada, o S era o som ultrassônico e AUD o audível. E o que eles perceberam? Olha aqui, o número de cantos aumentou em muitos deles. De 8, 5 apresentaram um aumento do número de cantos, tanto quando tinha audível, quando tinha também ultrassônico. Então, eles respondiam ao som ultrassônico. Isso era fato, eles já conseguiram comprovar. Mas será que como que eles escutavam? Como que era essa questão da escuta? Aí entra uma questão mais morfológica e fisiológica. Então, eles queriam aprofundar sobre essa questão. De fato, eles identificavam esse som audível e respondiam aumentando o canto, aumentando taxa de canto. Por exemplo, se antes ele cantava 2 cantos em 1 minuto, agora ele passa a cantar 8. É como se ele estivesse sabendo que tem um outro indivíduo perto ali e ele está querendo meio que brigar e falar, sai daqui. É mais ou menos isso que quer dizer esse canto. Essa alta taxa de canto quando tem um outro cantando perto dele. Eles também fizeram, então, como eu falei, eles queriam ver uma parte mais fisiológica. Fizeram um experimento eletrofisiológico. Mais uma vez, falando, todos esses experimentos, eles têm que ter uma liberação para ser feito. Como que ele fez esse experimento e para que serviu? Basicamente, ele queria saber a amplitude de escuta e a sensibilidade auditiva, né, desses organismos. Será que eles são sensíveis mesmo a esse som ultrassônico? Então, eles pegaram um bicho, anestesiaram e fizeram um furo na cabeça deles. O número de bichos aqui anestesiados foi menor, tá, pessoal? Por isso que eu falo, é tudo com liberação, não pode ser feito com 500 mil indivíduos, é tudo certinho. Então, foi feito um furo na cabeça do anfíbio e aí colocaram ele num quadradinho. Nesse quadrado, né, num cercado, aí não foi feito lá num ambiente específico, foi feito num cercadinho, foi emitido sons para ele, ultrassônico ou sons audíveis. E à medida que esses sons eram emitidos, era feito injetado ali algumas substâncias periódicas também nesse organismo e os sinais neurais dele passavam a ser amplificados. A gente conseguia ver o sinal neural. Quando emitia um som ultrassônico, aumentava o sinal neural ou não? Ou ficava igual? Quando emitia um som audível, aumentava o sinal neural? É como se eles estivessem dentro da cabeça do anfíbio, pessoal. Essa é a ideia do experimento. Saber como que ele consegue ouvir aquele som. Então, esses sons, eles eram voltados para o tímpano, ó, tá vendo só? Aqui a gente consegue ver. Novamente, teria ali uma forma de identificar como o indivíduo ia reagir a isso, tá? E o que ele encontrou? Eles, né? É um grupo grande de pesquisadores aí. Que havia respostas com estímulos maior que 20 mil Hz. Toda vez que jogavam um estímulo maior de som de mais de 20 mil Hz, o sinal neural aumentava, tinha um estímulo ali. Então, realmente, eles conseguiram identificar que esse organismo ele escuta sons ultrassônicos e ele responde a esses sons ultrassônicos. O primeiro experimento mostrando que eles respondem e esse segundo mostrando que fisiologicamente ele realmente escuta. Isso daí foi feito também para 2 outras espécies, essa Odorrana olivida e a Pelophylax nigromaculata. Odorrana olivida, a mesma coisa. Não foi feito um
nesse artigo, né, um experimento de playback, mas ela também respondeu a estímulos maior que 20.000 Hz. Possivelmente ela também escuta sons ultrassônicos. Por que eles pegaram essa daqui? Porque é do mesmo gênero. Talvez esse gênero aqui está relacionado com sons ultrassônicos. Mas essa outra espécie aqui não, pessoal. Ela não teve resposta a estímulos a maior de 20.000 Hz. Provavelmente ela não escuta sons ultrassônicos. Não é uma coisa que todos os anfíbios escutam. Aí eles se perguntam por que tem alguns que escutam e outros que não escutam. Essa é a grande questão. Por que tem uns que escutam e outros não, os sons ultrassônicos? Essa espécie aqui, que é a Pelophylax nigromaculata, não se localiza em um lugar barulhento. Ela está num local onde tem pouco ruído. Odorrana olivida e a odorrana que foi estudada no trabalho, pessoal, ela se localiza num lugar muito barulhento, em regiões de riacho com queda d'água. Os lugares que eu fui lá na Malásia, a mesma coisa, eram regiões que tinha queda d'água e que era bem barulhento mesmo, era muito comum sinalização visual entre anfíbios e possivelmente uma forma, né, deles conseguirem ali se comunicar também através de sons ultrassônicos, que são muito altos, muito mais alto do que o barulho ali do ruído, de forma que eles consigam se comunicar, porque eles precisam dessa comunicação para reprodução, para delimitação territorial, então é muito importante isso aí. Ao longo do processo fisiológico, ao longo do processo de evolução das espécies, eles acabaram se adaptando a essas questões aí. E aí também foi feito com alguns indivíduos a morfologia do canal auditivo, ou seja, eles abriram mesmo a cabeça de alguns indivíduos, poucos, tá, pessoal? Novamente, não foi 500, não foi 100, não foi 50, foram poucos. Mas para saber como que era a morfologia da estrutura ali, porque tinha alguma coisa que deveria ser diferente em relação a outras espécies, já que eles escutam sons ultrassônicos. E com isso eles conseguiram fazer o cálculo da frequência ressonante também, né? E quais que eram as características morfológicas? Foram várias características que eles conseguiram observar, tamanho, número de estruturinhas e tudo mais, mas o que mais chamou a atenção é que essas características morfológicas, elas eram parecidas, não é que eram iguais, elas lembram de alguns mamíferos, e não tanto dos anfíbios de forma geral. Ou seja, realmente essas espécies que têm sons ultrassônicos têm algum canal auditivo ali que é um pouquinho diferente das demais. É isso que é a chave do negócio, é um pouquinho diferente, porque senão eles não conseguiriam escutar. E esse pouquinho diferente é o que faz eles conseguirem identificar sons de alta frequência, que são os sons ultrassônicos, que têm alta frequência. Assim como alguns mamíferos, por exemplo, morcegos, tá? Uma dessas características morfológicas que eu posso mostrar para vocês, também do artigo, pessoal, essas imagens todas que eu peguei do artigo, é essa membrana timpânica. Todos os anfíbios têm uma membrana timpânica, como eu mostrei nos primeiros slides ali, né? Que é uma estrutura fina que fica aqui, não é uma orelha, mas é a membrana timpânica. No caso dessas espécies, eles têm a membrana timpânica muito fina, muito mais fina do que outros indivíduos de outras espécies, né? E por ser muito mais fino, isso facilita a passagem de sinais ultrassônicos e a transmissão desses sinais ultrassônicos. Isso está associado a altas frequências, tá bom? Então, o artigo ele termina com uma conclusão bem interessante e clara sobre essa questão dos sons ultrassônicos, é que essa espécie de odorrana, possivelmente outras também, que ocupam lugares muito barulhentos, respondem a sons ultrassônicos e escutam esses sons ultrassônicos. Eles não estão respondendo aleatório, eles escutam bem, por conta do experimento eletrofisiológico que eles fizeram também. E possivelmente essas espécies evoluíram ao longo de milhares de anos para conseguirem se manter num ambiente que é muito barulhento.
Se a gente tem riachos que tem muito barulho de água, como que esses organismos iam sobreviver nesse lugar se um não escuta o outro? É igual se eu estiver numa festa, tá todo mundo falando alto, como que a pessoa que está do meu lado vai me escutar? Quando eu grito demais, é por isso que no outro dia a gente tá tudo sem voz. Por que o professor ele fala tão alto lá na frente dos alunos? Para ele conseguir lançar a voz dele até lá no final. E o anfíbio, a mesma coisa, ele teve que achar uma estratégia para o outro escutar ele. Ao longo do processo evolutivo, essas espécies que tinham estruturas ali, morfológicas um pouco distintas, foram selecionadas para se manter naquele ambiente, porque assim elas conseguiriam sobreviver num ambiente que é muito barulhento. Talvez existam espécies no Brasil que tenham sons ultrassônicos também, espécies que ocorram em riachos. Ainda não tem trabalhos feitos, mas é por isso que é tão interessante quando a gente começa a enxergar essas ideias diferentes e o que está sendo publicado, porque isso mostra que tem uma infinidade de coisas para se fazer com os anfíbios, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente finaliza aqui mais uma tecla sapo e